Olá, meu nome é Fábio Verlang, sou advogado e responsável pela Hannover Cidadania Alemã, e nesse vídeo eu quero falar de uma situação muito interessante que aconteceu mês passado, com a visita do novo chanceler alemão Friedrich Merz aos Estados Unidos. Ele foi visitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ele deu de presente para o Donald Trump uma cópia da certidão de nascimento do avô do Donald Trump, que se chamava Friedrich Trump, ou Trump, talvez, né, na pronúncia alemã da época. E isso foi um presente, então ele mandou emoldurar essa certidão, né? Eu estou colocando aqui a imagem para vocês verem, né? É uma cópia do registro original, né? Que está todo em alemão, né? Com o nascimento, né, dele, e foi feita também uma tradução para o inglês, né? Uma transliteração para o inglês dessa certidão. E vocês também podem verificar nessa imagem. Entretanto, tem um fato muito curioso nessa certidão. Se vocês olharem, isso pouca gente viu, pouca gente falou, né? Mas como nós trabalhamos com cidadania alemã, a gente tem um olhar mais atento, né? E se vocês olharem no canto esquerdo inferior da certidão, existe uma anotação, uma verbação. E essa verbação, ela diz que o avô do Trump perdeu a cidadania alemã. Ele perdeu a cidadania alemã quando, por algum motivo, a gente não sabe exatamente, ali não diz se foi por falta da matrícula consular, né, por ele ter imigrado para os Estados Unidos e ficado lá por mais de 10 anos, ou se ele voluntariamente abriu mão da cidadania alemã. O fato é que isso consta nessa certidão, isso passou despercebido ali pelos meios de imprensa, ninguém falou nisso, e isso mostra realmente como a lei de cidadania alemã era rigorosa na época, ela é até hoje, né, mas nessa época como era rigorosa com a questão da imigração, né? Os alemães em algumas situações, para que eles pudessem imigrar para outro país, eles precisavam às vezes abrir mão até da cidadania alemã antes mesmo de deixar a Alemanha. Eles já saíam da Alemanha como apátridas. Em outros casos, né, que é muito comum aqui no Brasil também, é a questão da matrícula consular. O alemão, ao deixar a Alemanha, ele tinha um prazo de 10 anos para retornar à Alemanha ou para se registrar junto a um consulado alemão para manter a sua cidadania alemã. Caso ele não fizesse isso, ele perderia a cidadania alemã. Então, isso é uma possibilidade que aconteceu com o avô do Trump. Né? Pode ser que ele perdeu a cidadania alemã justamente por falta dessa matrícula consular. É, uma outra história, isso eu já sabia, mas eu não tinha a certeza, mas agora isso ficou claro, né, com essa certidão, é que o avô do Trump, o Friedrich Trump, após fazer riqueza na Alemanha, né, após fazer a vida, ficar milionário nos Estados Unidos, ele retornou à Alemanha no fim da vida, né, ele queria daí passar os últimos tempos da sua vida, os últimos dias na Alemanha, e lá ele foi informado de que ele não era mais cidadão alemão. Essa história eu já sabia. E eu sei que ele, inclusive, chegou a entrar na justiça para tentar reverter essa situação e não conseguiu. Né? Ele realmente não conseguiu reverter a perda da cidadania alemã e ele morreu como americano. Então, isso é um fato curioso, né? Só para vocês verem que isso acontece não só, às vezes, com os nossos clientes, com a sua família, né? Mas com todo mundo, até com a família do presidente dos Estados Unidos, que era alemão, né, nascido na Alemanha, imigrou para os Estados Unidos ainda no final do século XIX e perdeu a cidadania alemã também. Tá? Então é só esse registro aí, um fato curioso sobre a visita do Friedrich Merz ao Donald Trump.